My love language is your time and attention. Won't you give some of it to me? I've been lonely lately. Bem-vindos para mais um estúdio vlog aqui do canal. Esse vai ser um estúdio vlog super relaxante para você relaxar e começar a ir para os teus estudos e te dar uma motivação também. Se você ama estúdio vlogs, é um estudante, precisa de motivação para estudar, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo com alguma amiga, amigo que precisa dessas dicas e deixa o seu comentário. Comecei o vídeo fazendo o meu planejamento, mostrei ali pra vocês nas ceninhas anteriores que eu tinha derrubado água no planejamento da semana passada, isso me deixou bem frustrada, mas eu comecei a semana com energias positivas e nada melhor do que começar a semana planejando ela. O método de planejamento que eu estou utilizando basicamente é você fazer duas tabelinhas. Primeira tabela, você vai colocar ali todas as matérias que estão sendo dadas nas suas aulas. Você anota tudo para não ficar perdida e sempre saber o conteúdo que você precisa estudar. Eu, além de fazer isso, já anoto logo a subdivisão que eu faço, que é leitura e exercícios. Tudo isso em formato de checklist para poder me motivar e também ficar mais fácil na hora de olhar o que eu já fiz e o que eu não fiz. Do outro lado da tabela eu coloco os dias, porque ali eu posso organizar o que eu vou fazer em cada dia da semana conforme eu fiz nos outros dias. Então vocês vão ver ali que durante o vídeo, eu gravei esse vídeo durante 3 dias. Vai ter o vídeo marcando o que eu vou fazer na segunda, o que eu vou fazer na terça. E aí chegou a parte de escrever as matérias, então eu escrevo ali questões, como vocês podem ver, e eu escrevo o nome da matéria ao lado. Posso colocar também o nome do conteúdo, tanto faz. O importante é ficar bem claro para saber o que eu tenho que fazer. Com o planejamento feito, hora de botar a mão na massa e começar a estudar. Eu gosto sempre de ressaltar como são as coisas simples e menos complexas que nos ajudam nos estudos. Por exemplo, eu estava muito desorganizada em relação aos PDFs, estava ficando muita folha solta, colocava no meio do caderno, não dava certo. Então, uma simples pasta que custou aí R$2, R$3 me ajudou demais a resolver esse tipo de problema. Nossa, minha oratória hoje tá ruim, hein? Mas relevem isso. Eu acabei de fazer uma cirurgia no siso, gente. Doeu muito depois da operação, mas agora eu já tô ficando melhor. Então, por isso, se a minha voz estiver um pouco rouca, se eu estiver falando um pouquinho mais baixo, com certeza é por causa do meu dente, tá? Comecei a segunda fazendo leitura da minha aula que eu ia ter na terça.
Então eu fiz ali uma leitura de direito do trabalho e, como muitos de vocês sabem, eu faço leitura ativa. A leitura ativa é quando a gente que está lendo o texto tenta interagir ao máximo com o texto e tentar entender o que o autor está tentando dizer por aquilo, pegar a imagem principal. Imagem não, mensagem, meu Deus, tô trocando todas as palavras. Enfim, o que eu gosto de fazer é me questionar. Gosto também de ir meio que resumindo os parágrafos em si, circulando o que é mais importante. Se eu lembro de algum dado, de algo que foi falado na sala de aula, eu também coloco ali no texto, porque o que acontece? Quando você tem várias leituras, principalmente na faculdade, você não pode ficar perdendo tempo de ficar relendo os textos, você não tem tempo para isso. Com isso, é extremamente importante que você consiga captar a mensagem do texto logo na primeira leitura. Uma dica super legal que eu coloquei ali terça-feira também é ouvir música clássica enquanto estuda. Normalmente eu escutava lo-fi, depois eu tive uma época que eu comecei a escutar jazz e agora eu tô ouvindo música clássica. Gosto muito de ouvir Chopin, eu não sei como que fala, vou deixar o nome aí na tela, porque as músicas dele são mais calmas, tem umas que são muito elétricas, enfim, não curto tanto. Na terça-feira eu também estava estudando a matéria que eu teria na quarta, porque o que eu faço, né? Uma super dica aí pra vocês. Como eu vou ter aula no próximo dia, se eu tiver alguma dúvida da matéria, eu vou poder perguntar pro professor. Assim fica bem claro na minha mente o que eu acabei de estudar e também me ajuda muito na próxima aula, porque assim eu vou saber, né, o contexto que tá a aula. Nossa, isso foi uma revolução para mim, estudar a matéria um dia antes da aula de verdade. Nesse dia eu tinha que responder algumas questões conforme o livro, então eu fiz ali a minha leitura ativa do livro para poder responder essas questões. Então, para responder a primeira questão eu li um pouco e depois eu fui responder ela. Por isso que vocês vão ver que eu não escrevi tanto ali na leitura ativa do texto, porque eu já ia escrever no meu caderno. Super legal que eu quero contar para vocês é que todos os materiais que eu usei no vídeo, todos, literalmente todos, você encontra lá na Papelaria Grafite. Tem o meu cupom de desconto e eu tenho certeza que você vai amar a papelaria, porque é a papelaria com os melhores preços da internet. Pode ir lá conferir o que eu tô falando. É realmente a papelaria com os melhores preços e você ainda vai ter 10% de desconto. Então ajuda demais a gente que ama a papelaria, né? Outra diquinha legal é que o caderno que eu usei aí para fazer as minhas anotações são os cadernos inteligentes, que eu tenho certeza que você já conhece. As folhas dele tem gramatura grossa pra gente poder usar todas as nossas canetas. Vocês também têm cupom 10% de desconto. Vou estar deixando na descrição do vídeo para vocês.
segunda-feira eu tava com aulas online, então eu resolvi mostrar pra vocês como é essa minha rotina dentro da aula online, o que eu faço pra conseguir focar, enfim, e também dar uma explicação de como eu uso aquele resumo que eu fiz antes da aula, no horário da aula. Bom, eu sempre deixo o resumo ali na minha vista, porque se o professor falar de algum tópico, eu já tenho ali o que eu fiz e o que eu sei sobre aquela matéria. Também, se ele perguntar, eu já tenho ali pra pôr no chat. Vou ser bem sincera com vocês, eu não converso muito no chat, nem abro muito o microfone, só em caso de dúvida mesmo. Como vocês viram ali, eu comecei escrevendo um pouco que o professor retomou da aula passada e depois ele estava dando uma matéria nova que ele não tinha pedido em relação às perguntas que ele deu, então eu estava ali anotando. Eu gosto bastante de usar essa caneta da Faber-Castell, ela é super baratinha, eu acho que é R$1,50 e compensa muito porque ela é bem macia para escrever na hora da aula, então não atrapalha nesse quesito. E na hora da aula online eu gosto muito de utilizar post-it e a caneta preta, porque não dá tempo de ficar colorindo muito, né? O vídeo vai ficando por aqui, deixa o seu like, seu comentário, até o próximo vídeo.